aqui nessa edificação, que é uma edificação histórica, nós temos um projeto chamado Ladrilhar Percursos Inclusivos, que recebe moradores de Petrópolis, escolas públicas, escolas particulares, todos aqueles que queiram conhecer um pouquinho sobre a história da cidade através de uma das suas edificações. E não é qualquer edificação. A edificação, conhecida como Antigo Fórum da Cidade, é uma edificação que toma conta de todo um quarteirão da Rua do Imperador. E ela é muito significativa porque quando o engenheiro militar Júlio Frederico Keller foi fazer a planta original de Petrópolis, foi ocupar por prazos a fazenda Córrego Seco do Imperador. Ele traçou os prazos com relação aos rios, mas aqui a gente tinha a entrada dessa fazenda, a entrada nas terras do Imperador. Ele fez então a planta de forma a tarjar de preto, a marcar de preto que já tinha de construção. E a partir dali os prazos eram ou distribuídos ou comprados pela corte imperial. Todo mundo que entrava na fazenda do Imperador entrava aqui por essa rua, onde a gente tinha, né, a casa grande da fazenda, as primeiras edificações, e essa daqui virou o prazo 77 da planta Keller. Hoje nós temos um anexo que é a biblioteca, onde funciona a biblioteca, que é o prazo 78. Antes era um comércio, virou o banco construtor, mas hoje ocupamos, né, esse território daqui da original planta do Keller nos prazos 77 e 78. Essa edificação ela é significativa para Petrópolis. Ela sofreu diversas reformas ao longo do tempo. Uma primeira, quando o Império se instalou aqui, quando a fazenda foi transformada na colônia agrícola imperial, em que ela era os quartéis do imperador, né? Todo mundo que chegava na terra do imperador chegava por ali, era recebido aqui nesses quartéis. Júlio Keller, quando ficou doente, foi recebido aqui. Só que logo depois a República veio e a República também se apropriou de uma forma pública dessa edificação. A República, ela trouxe para cá a continuação da cadeia pública que a gente já tinha no Império, por isso esse portão tão largo, porque o primeiro corpo de bombeiros e a consequente delegacia que foi instalada aqui precisava de um espaço para receber as viaturas, né? Então a gente tem um portão na metade desse prazo, dessa edificação, marcando ali a metade, mas esse edifício, na segunda reforma dele, na reforma mais significativa da República Velha, ou da Primeira República, ganhou os traços de República. As estrelas, elas percorrem todas as janelas do prédio. A gente tem as estrelas e os leões também, para demonstrar segurança. Nós temos esses leões em todo em torno da edificação mais antiga. Agora, o que a gente chama mais atenção é que é um prédio eclético, é um prédio uniforme, a mesma cor, a mesma estrutura, mas a gente percebe que a parte de lá não recebe tantos detalhes quanto a outra parte daqui. Desse lado de cá, foi o fórum que ocupou na época da República. E o fórum ele tinha uma expressão muito grande enquanto instituição republicana na cidade. Para receber o Fórum do Estado do Rio de Janeiro, nós temos Atlantes na entrada, nós temos uma sacada, um balcão e acima uma estátua que representa a deusa Têmis, a deusa da justiça, erguendo a espada. Era o momento da revolta da Armada, da República se fixando na terra do imperador. Então a espada, né, estendida e a balança na outra mão. Isso é algo significativo desse prédio por conta da quantidade de detalhes que nós temos, né? E os detalhes eles mostram a importância do prédio. Colocar detalhes, enfeitar o prédio significa que
ele tem maior importância nesse momento ali da passagem do século XIX para o século XX. Entramos agora na edificação restaurada, reformada para receber a Primeira República em Petrópolis. Temos inclusive a placa de inauguração por José Tomás da Porciúncula em 1894, que era o nosso presidente do estado do Rio de Janeiro. A Primeira República vem junto com toda a capital para cá. José Tomás da Porciúncula é aquele moço que fica lá no meio da Praça da Liberdade, que todo petropolitano passa e não sabe o quão ilustre ele foi, político da República, nascido e falecido aqui em Petrópolis, por isso a homenagem. Então, vamos conhecer um pouquinho mais dessa história? Não à toa, o José Tomás da Porciúncula escolheu esse lugar aqui, que era a entrada ainda da cidade, para receber o Fórum Estadual. Então, esse saguão aqui, provavelmente ele teve algumas reformas, como a nossa clarabóia também, com essa iluminação. Nós tivemos algumas reformas posteriores a 1894, mas esse ladrilho hidráulico, essa composição e esse lugar que é o saguão que recebe todos, dá nome ao nosso projeto, que recebe todos os moradores de Petrópolis, escola, visitantes, turistas que queiram aprender um pouquinho mais sobre a história de Petrópolis e sobre a edificação interna do Cefet. Os ladrilhos hidráulicos, eles são uma construção para receber justamente esse público, e esse prédio daqui ele sempre foi público por excelência. Então hoje fazemos um projeto, ampliamos o nosso projeto para receber a todos. É um projeto ladrilhar percursos inclusivos, em que estamos trabalhando com acessibilidade dessa edificação que é tombada pelo patrimônio histórico nacional. Fizemos uma série de adaptações e estamos aqui prontos para acolher alunos e visitantes nessa edificação. Bem na entrada dessa edificação, no saguão, que é o lugar onde recebemos todos, temos esse espaço de vasta iluminação por conta da clarabóia. Provavelmente esse ladrilho hidráulico ele foi colocado depois, mas com certeza essa escada em ferro fundido, que é uma tecnologia mais moderna que se tinha no final do século XIX, ela é contemporânea à reforma do prédio, datada de 1894 na sua estrutura, da Fundição Alegria, sediada no Rio de Janeiro. Ela é uma escada como o pavilhão do Palácio de Cristal em Petrópolis, que ela foi construída, fundida no Rio de Janeiro, como as nossas portas, as nossas janelas, trazida para cá, e o princípio desmontável dessa escada, porque ela tem até hoje parafusos que são decorados, que são adornados com querubins no pé da escada. Nessa edificação podemos passar de um tempo a outro. Como nós temos um anexo interno, nós passamos de um núcleo que ele é mais antigo, de 2 pavimentos, o pé direito bastante alto, para um anexo em que inclusive precisamos construir escadas. Hoje essa rampa aqui de acessibilidade, mas a gente tem um desnivelamento entre uma edificação de 2 pavimentos para uma de 3 pavimentos, onde hoje temos as nossas salas, onde hoje temos os nossos laboratórios de informática, e é uma construção de 1970 a 1980, realizada pelo próprio Fórum de Justiça Estadual, para justamente receber os gabinetes dos juízes. Das evidências ainda presentes da cadeia pública da época do Império, nós temos ainda preservados algumas grades na janela e a configuração clássica em a cadeia pública de uma cela masculina, feminina e um calabouço localizado na parte dos fundos. Até aqui entravam as viaturas da delegacia e também do Corpo de Bombeiros, pelo aquele portão de entrada. A gente vê o prédio ele todo reformado, característico pelas estrelas da República,
e também os leões. Os leões, eles marcam esse núcleo antigo. E para receber o fórum, vários cartórios ocupavam diversas salas dessa edificação. E os cartórios, eles faziam o mezanino, aproveitando o pé direito alto, para guardar os seus arquivos, hoje transformados em sala para o Cefet. Estamos aqui no núcleo original da Cadeia Velha. É um núcleo que foi menos alterado depois das reformas da Primeira República, porque ainda tivemos um espaço aqui, não só de cadeia pública, mas também de delegacia. Então, algumas janelas com grades foram preservadas e nós temos uma estratificação mostrando como é que são essas paredes daqui. São paredes largas de mais de 1 metro, apesar do Cefet ter feito algumas pequenas alterações, a estrutura de uma tradicional cadeia velha, ela é mantida com a sala de recepção, as celas masculina e feminina e um calabouço nos fundos. Podemos ver um pedaço original dessa parede. A parede ela é toda construída nesta forma de construção do século XIX. Estamos no núcleo preservado da edificação da Primeira República. Essa sala aqui, ela é datada de 1894 especificamente, daquela placa. Nós temos aqui no teto todos os municípios à época do estado do Rio de Janeiro. Então, em 1894, por exemplo, a capital tinha vindo de Niterói e ela veio para Petrópolis. Em 1904, ela volta de novo para Niterói. Por isso que os dois municípios, Petrópolis e Niterói, são lá, lembrando que o Rio de Janeiro era o nosso Distrito Federal. Então, todos esses municípios que estão representados aqui no teto são os municípios do estado do Rio de Janeiro em 1894. Nos cantos, eu chamo a atenção que a gente tem o brasão ali do estado do Rio de Janeiro, é uma edificação do estado, como também no estuque, né? A águia, o estado do Rio de Janeiro ali escrito, ornado pelos ramos de café e cana-de-açúcar, que eram os dois principais produtos agroexportadores. Do outro lado, a gente tem o brasão de Petrópolis e o brasão da República, a estrela ornada também pelos ramos de café e tabaco, que são os produtos nacionais de agroexportação. Então, eles ficam representados. A estrela, que é a marca da nossa bandeira republicana, está de novo representada em cada uma das portas, ressaltada pelo contraste do amarelo com a luz externa. Aqui era o tribunal do júri do fórum. Até 2008, quando o Cefet assume essa edificação, nós temos ainda preservado ali, né, onde ficava o juiz, o júri à direita e a defensoria e a promotoria à esquerda. Lá na cadeia pública, nós temos também uma estratificação feita pelo IPHAN, mostrando que essa edificação pública ela vai sendo reformada e reformada de acordo com quem está aqui. E dentro do Salão Nobre, nós mantivemos, de 1894, a Mariane. A Mariane é nossa estrela aqui no edifício, datando o edifício de 1894 e datando o edifício, a última reforma significativa da Primeira República. A Mariane tem atrás a estrela, que é o símbolo da República, com os ramos de café e fumo, né, tabaco, que são os produtos principais agroexportadores da Federação. A Mariane é uma alegoria da liberdade. Tal qual lá na Revolução Francesa, em que os franceses remontaram essa alegoria romana para a questão da República, da implantação da República, da proclamação da República em França, a nossa Primeira República se apropria desse símbolo francês e traz. Mariane é Maria Ana, ela representa todos nós e até hoje ela é estampada nas nossas cédulas, nas nossas notas de real.
O prédio é um prédio histórico, ele data da construção de 1890, por aí, e ele mantém essa conversa com a cidade, com a sua importância estrutural. Então, assim, a sua importância para a cidade é a gente manter o prédio na sua forma original. Então, desde a enchente de 22, a gente trabalhou com projetos, a gente trabalha com o IPHAN, trabalha com o INEPAC, para que esse espaço seja entregue para a comunidade petropolitana dentro dessa demanda que ele tem importante, que é uma demanda turística. No espaço interno, eu vou mostrar para vocês, que vocês já devem estar vendo, a gente está fazendo mezanino. Manter a dinâmica interna do prédio é importante, a sua alma precisa funcionar, ele precisa estar disponível para a comunidade petropolitana e útil, precisa ser útil, e nada como ser uma biblioteca. Né? Vou mostrar para vocês que na enchente a gente teve uma quantidade muito grande de água, nós tivemos 1,65 m, foi o que a gente marcou, ali atrás é um pouquinho mais alto. E com essa entrada de água, a gente viu a necessidade de desenvolver o mezanino. Esse mezanino é onde nós vamos colocar o acervo da biblioteca. Nós perdemos mais de 90% do nosso acervo, e um acervo importante para o Cefet. Né? É um acervo direcionado às nossas disciplinas, os nossos cursos, tem uma importância patrimonial muito grande. Então, vamos cuidar desta forma. A parte de baixo, vamos ter toda a estrutura tecnológica com um outro olhar. Né? Hoje, o nosso olhar é onde podemos guardar, o que podemos salvar, onde podemos colocar, mesmo com todo o planejamento de comportas de 2 metros de altura. Vamos trabalhar com uma ideia muito legal, que as comportas vão ser comportas de vidro, e isso vai manter a originalidade do prédio. Vamos poder abrir as portas para que as pessoas vejam aqui dentro, e vamos estar protegidos dessa forma. Espero que tudo dê certo. Vou mostrar um pouquinho para vocês o cofre. Esse cofre, ele tem a data de fundição dele de 1877, por aí. A fundição dele foi feita em Niterói, naquela área ali da Ponta da Areia, e ele veio para cá e foi montado aqui nesse espaço, né? A gente está sem luz, porque a gente está no processo já trabalhando com a parte elétrica, e ele está num processo de restauro, né? Eu não sei se vocês conseguem ver, mas a gente está fazendo o possível para resgatar a sua originalidade, né? E dentro desse processo está sendo feito um processo de raspagem, né? E espero que isso realmente fique, porque é um espaço onde aqui na biblioteca a gente usa para fazer exposições, né? A gente faz exposição aqui, faz parceria com os cursos, e fotografia, artes manuais, e isso é muito interessante. Mantém o espaço bem dinâmico e protegido. Ele tem um piso maravilhoso, não vou poder mostrar agora, estamos em obra, mas espero que em breve vocês possam ver isso pessoalmente. Lembrando um pouquinho mais do cofre, na época em que ocorreu as enchentes, nós tínhamos dentro do cofre, como eu já falei para vocês, a gente usa o espaço como um espaço de exposição. Nós tínhamos uma exposição de fotografia desenvolvida por uma professora, e ela expôs aqui com os alunos, e essas fotos elas ficavam penduradas por dentro de todo o espaço. Né? A água aqui ficou parada por um tempo, que eu vou mostrar para vocês depois. A marca da água na foto pendurada é retinha, é certinha, e isso é um indicativo de que a água ficou parada aqui. E numa altura dessa que a gente viu, de 1,60 m, porque o cofre é um pouquinho mais alto, ele tem uns 15 centímetros, e ali marcou perfeitamente aquela foto. Então, assim, isso é uma memória que eu pretendo guardar como acervo, né, para que a gente nunca esqueça, né, desse momento. Por que não esquecer? Porque aí a gente vai conseguir construir processos para que isso não ocorra mais. Vamos conhecer agora o segundo andar.
Nós estamos funcionando aqui desde que iniciou a obra, foi um planejamento feito para que os alunos não ficassem sem um espaço, né, de apoio, um espaço de estudo. E a organização é provisória, né? A gente teve que colocar o acervo num lugar onde a gente também pudesse fazer intervenções aqui em cima. Então isso foi muito importante, mas acho que o mais legal é a gente ter o espaço. Então assim, tá difícil, não tá fácil não, mas tá maravilhoso, tá funcionando, temos os computadores, temos ainda o acervo que restou com um pouco mais de atualização, porque a gente já fez uma reposição pequena, mas nós fizemos, e o importante é o espaço estar aberto.